Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Sala de Visitas. Hoje, a minha convidada é a jornalista apresentadora da Clima Tempo. Vou chamar ela, Amanda Sampaio. Ela vai compartilhar um pouquinho das suas experiências com o jornalismo. Esse bate-papo, lembrando que também está sendo transmitido no YouTube. Você que está nos acompanhando no YouTube, por favor, dê o seu like, compartilhe e comente também. Nos ajude a crescer. E a live também estará disponível logo mais no Spotify, na sua versão podcast Sala de Visitas. Amanda Sampaio chegou. Agora eu vou sinalizar para ela. E a nossa música para porque a convidada vai entrar em ação. Vamos lá? Agora é só aceitar. Lembrando que o feedback é necessário. Opa, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero saber se o meu som tá bom, a minha imagem tá boa para você. Tá ótimo, eu tô te ouvindo bem. Você me escuta bem aí? Sim, perfeitamente. Então, tudo ok, né? Prontinho. Aí a galera vai chegando, sejam todos bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Eu que te agradeço. Boa noite para você, boa noite a todo mundo. Agradeço bastante o convite, muito legal o seu projeto, muito legal fazer parte também. Muito bacana. E tá aí uma excelente oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória com o jornalismo. E vamos aí começar com a pergunta, né? Como tudo aconteceu? Como surgiu o interesse de trabalhar com jornalismo? Olha, surgiu quando eu era pequena ainda, eu tinha, sei lá, meus 7 anos, 5, 6 anos, eu sempre fui muito tagarela, a criança que mais falava em casa, a que queria conversar com todo mundo, a comunicadora, né? Eu acho que Sim. tem certas coisas que a gente nasce já com essa coisa, né? De falar, de se expressar. E aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, uma tia minha, ela falou pra mim, você devia fazer jornalismo, você fala muito bem, você se comunica muito bem. E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, não, é isso que eu quero ser. Então, assim, eu sempre quis ser jornalista, desde que eu era pequena, assim. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu ganhei de presente do meu avô aquele livro do Jornal Nacional, né? Modo de fazer, Olha, como fazer Jornal Nacional. Então, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com jornalismo e mais especificamente com televisão, né? Eu até achei por um momento que a minha carreira ia para outro lado, mas acabou que foi justamente para esse lado que era o lado que eu já queria, né? Que era trabalhar com televisão. Então, quando eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a fazer faculdade, fiz faculdade no Mackenzie, aqui em São Paulo. E aí, depois que eu me formei, antes de me formar, na verdade, eu entrei no estágio, né? Eu fiz estágio na agência ANSA, né? Que é a agência italiana de notícias, né? Aqui no Brasil. sim. E muita gente até não sabe, né? Mas eu falo italiano, estudei na Itália antes de entrar na Olha. faculdade, então então lá foi uma boa oportunidade para eu me desenvolver, né? Como profissional, ter esses primeiros passos, né? No jornalismo. E aí logo em seguida, depois de 4 meses que eu saí de lá, veio a proposta para entrar na Clima Tempo. E aí foi quando tudo começou a acontecer de verdade. Nossa, que bacana. Mas aí, uma dúvida que eu tenho. Enfim, houve também dúvida em relação à escolha em algum momento? Ou houve sempre a convicção? Não, é esse o caminho. Os familiares falavam bastante, então vou seguir esse rumo. Olha, houve sim um momento de dúvida, que foi justamente quando eu fui entrar na faculdade, né? Eu sabia que eu Sim, queria trabalhar com jornalismo, mas aí, num primeiro momento, eu sempre gostei muito de política, né? De ciência política, então eu pensei que eu poderia traçar outro caminho, talvez começar a fazer relações internacionais, que era um curso que me interessava também, para trabalhar com jornalismo falando sobre política, mas a minha vontade sempre foi trabalhar com jornalismo. Então eu cheguei a começar a fazer a faculdade de Relações Internacionais, fiz assim 1 mês de faculdade, mas eu falei, não, acho que eu estou no caminho errado. O que eu quero mesmo é fazer jornalismo. Depois eu vou me aperfeiçoar nos outros temas, nos temas que eu gosto. Então, acho que desde sempre houve a convicção de que eu queria ser jornalista, trabalhar com jornalismo. Houve só essa dúvida de qual caminho, né, trilhar, mas para no final trabalhar sempre com jornalismo. e qual foi o grande desafio que você acha assim, poxa, isso contribuiu para a minha evolução?
Olha, eu acho que foi justamente na Climatempo, que quando eu entrei na Climatempo, né, muita gente não sabe, mas eu entrei como estagiária de assessoria de imprensa. Então, Sim. não era para ser garota do tempo, não era para ser apresentadora. Nada Então, disso. nada disso, nada disso. Entrei para trabalhar na assessoria de imprensa com a Angela Ruiz, né, que é assessora de imprensa da Climatempo. Então, eu era meio que um braço ali, ajudava ela, né, no atendimento aos clientes, aos jornalistas, né, que ligavam pedindo entrevistas. Então, eu atendia bastante imprensa, né, na Climatempo, mas aí surgiu a necessidade, né? A gente estava com uma equipe reduzida na época, e aí o único jeito era assim, Amanda, você quer fazer? E eu já tinha demonstrado interesse em fazer, em gravar, né? Que na época eram os boletins do tempo, né? Que eu faço até hoje, os boletins do tempo da Climatempo. E aí, assim, eu acho que para mim foi o meu maior desafio, entrar na frente de uma câmera sem nunca ter feito isso na vida e só ir, sabe? E treinar e então acho que esse foi o grande desafio, assim, estrear pela primeira vez. Nossa, e ainda existe aquele friozinho da barriga quando vai entrar ao vivo, ou já está no automático? Todos os dias, sempre dá. Mas é aquele friozinho mais gostoso, né? Acho que no começo a gente ficava com aquele. Eu sentia muito aquele frio na barriga de tensão, né? De nervoso, aquele medo de errar, aquele medo de falar uma besteira. Então a gente até suava frio, né? Hoje já é aquele nervosismo mais gostoso, né? A gente sempre tem aquele friozinho na barriga, mas não é nada que me impeça de falar, que me deixe nervosa. A gente vai aprendendo também a contornar, principalmente no ao vivo, a gente vai aprendendo a contornar quando a gente fala alguma coisa errada, porque acontece, né? A gente às vezes erra o nome de uma cidade, aí você fala, opa, perdão, né? E quando a gente está mais acostumado, é mais fácil fazer isso, né? Mas no começo eu tinha muito medo de errar, mas até hoje a gente sente um friozinho na barriga, assim. Muito bem. Olha, tem comentários aqui. Eu gostaria também que a galera enviasse as perguntas aqui nesse balãozinho aqui, ó. Envia aqui que a gente põe no ar e vai lendo. Vamos lá. A Sueli diz o seguinte: sempre dando o seu melhor. O que que você pode aprender em oferecer o seu melhor, ou seja, o esforço? Olha, eu acho que, né, como eu te falei, o maior desafio foi entrar em frente às câmeras, né? Eu acho que o que eu mais pude desenvolver foi a parte mesmo da locução, porque quando eu comecei a apresentar, eu, assim, eu até brinco, até hoje eu tenho meu primeiro vídeo, né? Eu falo, ai, gente, eu guardo isso para eu lembrar o quanto eu evoluí, né? Então, eu acho que a parte da minha comunicação, da minha simpatia, né? Que muita gente fala que você é muito simpática naturalmente. Então, eu acho que esses dois ingredientes aí foram aliados para ajudar no meu desenvolvimento. Muito bem. Você falou sobre simpatia. E é muito bom quando a gente sente o telespectador, o ouvinte, a questão da sensibilidade e ver que a pessoa é agradável ali no vídeo, enfim, trazendo informação. Você acha que a espontaneidade contribui também para o sucesso do trabalho? Ah, com certeza, né? Eu acho que antigamente a gente tinha aquele molde de jornalismo muito engessado, né? Aquele repórter-esco, aquela coisa antiga, quadrada, né? Que o locutor de jornal tinha que ter aquela voz super grave, falar, sabe, daquele jeito super robotizado. E acho que hoje em dia, né? Acho que muitos padrões foram sendo quebrados, principalmente com a entrada de alguns jornalistas aí para o mercado. Eles foram quebrando esses padrões, assim, de que a gente precisa ser aquela coisa quadrada, aquela coisa sempre muito séria. Então, até hoje em dia a gente tenta brincar, a gente sempre brinca no ao vivo. Hoje mesmo eu estava falando da minha mão gelada no ao vivo, porque estava um frio. Então, acho que fica mais leve e eu acho que o espectador, né, seja ouvinte de rádio ou telespectador, ele se sente mais próximo, né, do jornalista, fica aquela coisa mais íntima e acho que isso agrega bastante. Então, eu acho que essa espontaneidade acho que conta bastante e contribui bastante também. Então, quanto mais naturalidade, melhor rende. Melhor, com certeza. Bom, e eu quero aqui já anunciar também, ó, Paula Soares, abraço, olha aí. Paulinha, oi. Está com a gente aqui hoje. E, Paula, olha, queremos você aqui também no Sala de Visitas. Eu falei para ela, inclusive, eu estava comentando com ela ontem. Eu falei assim: olha, se ele não te chamou, ele vai te chamar, com Eu certeza. chamei, deixei lá um direct, mas eu vou enviar de novo, porque a persistência faz parte. Mas aí eu Ela é falei sobre. famosa, ela é famosa. Eu achei, eu acho o trabalho dela sensacional. Ela, o seu, a Mayra também. Enfim, você conheceu toda essa galera. Fala um pouquinho também.
Conheci todo mundo. A Lívia eu conheci assim, quando eu conheci a Lívia, ela já tinha saído da Climatempo, né? Isso, Lívia também. Eu cheguei a conhecer a Lívia pessoalmente, né, em algumas ocasiões, mas eu não tive tanto contato profissional com ela. Meu contato profissional direto, desde sempre, foi com a Paula e foi com a Mayra, principalmente com a Paulinha, logo nesse primeiro momento, quando eu comecei a apresentar, ela foi uma das pessoas, assim, que com certeza que mais me ajudou, né, que mais me deu dica ali, tipo, olha, fala desse jeito, né, me deu aqueles toques, e a gente foi evoluindo juntas. Então, assim, tenho um carinho enorme, assim, pela Paulinha. Ela é uma pessoa, assim, incrível, uma profissional que eu admiro muito. A Mayra também, assim, sem comentários. A Mayra é uma pessoa, assim, incrível também. E as duas são pessoas que não são só minhas amigas, assim, na parte profissional. São colegas, não são só colegas de trabalho, né? São pessoas que eu tenho amizade mesmo e que eu compartilho, assim, coisas da minha vida. E são duas profissionais que eu admiro bastante. Muito bem. E quando eu falo assim que eu quero o convidado é porque eu faço a questão. Então, Paula Soares, por favor, é, Isso aí, apareça que Paulinha. será um privilégio, hein? Porque o trabalho de vocês é muito bom, a gente cria muita empatia. Ouvir no rádio e ver aquilo ali, poxa, é o nosso companheiro, vocês estão ali para trazer informação. Fala um pouquinho desse papel de utilidade, prestar um serviço, ou seja, é essencial. Se eu vou sair da minha casa, eu quero saber se vai chover, se vai fazer sol. Fala um pouquinho do feedback entre os ouvintes. O feedback sempre é muito positivo, né? Eles esperam por isso, né? Principalmente quando a gente tem essas previsões assim, tipo, vai ter uma onda de frio ou vai ter uma chuva muito forte. Eles esperam, né, pela previsão do tempo todos os dias. Então, eu acho que esse papel, assim, é fundamental. Isso não só da parte das apresentadoras que comunicam isso, mas principalmente da parte dos meteorologistas. Tem uma série de outros setores, assim, da economia. Não estamos falando só de pessoas, mas setores da economia que são diretamente afetados pelas condições do tempo. Então, todo o trabalho da equipe da Climatempo, eu não vou puxar a sardinha só para o lado das apresentadoras, porque os meteorologistas realmente fazem um trabalho muito bacana. Até transmissão de energia pode ser afetada, varejo pode ser afetado por condições de tempo. Então, é um trabalho realmente muito essencial para vários setores, inclusive para o setor de energia. Muito bem. E uma pergunta que eu tenho: é necessário envolver estudo, técnica, para poder anunciar a previsão? Quais são os Olha, assim, recursos? sim, a gente tem que ter o mínimo de noção, né? A gente está longe de ser meteorologista, né? Eu, assim, sou totalmente de humanas, sou zero exatas, não boto nada de conta na minha frente, mas a gente tem que, sim, ter uma noção, pelo menos, do básico. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra na Climatempo, né? Quando eu entrei na Climatempo, foi ter esse treinamento, né? Geralmente, quem faz esse treinamento com a gente, né? Pelo menos na época que eu entrei, foi a Josélia Pegurim, que, assim, de longe, acho que é a meteorologista que eu mais admiro e que mais me ensinou. Então, a gente tem que aprender, sim, quais são os fenômenos, o que é uma frente fria, o que é um sistema de alta pressão, um sistema de baixa pressão, quais são os nossos ícones de previsão, que a gente tem ícones de previsão muito peculiares, né? Então, a gente tem que se entender, até porque no ao vivo, né, pode surgir algumas perguntas como já surgiram. Mas por que essa frente fria provoca chuva em tal lugar e não em outro lugar, né? Então a gente tem que saber explicar. Então, por mais que a gente apresente, né, a gente trabalhe com comunicação, nessa parte de meteorologia exige sim um treinamento muito específico, é uma área muito específica. E então, assim, a gente até já teve dificuldades de ter novas apresentadoras, porque a gente realmente precisa que a pessoa entenda do que ela está falando, para ela poder comunicar isso de uma forma muito, muito didática, né? A gente faz esse papel justamente de traduzir essa coisa assim de um cavado meteorológico, você transformar ele numa mudança na circulação dos ventos para fazer as pessoas entenderem do que você está falando, né? Muito bem. Existe todo um mecanismo ali. Sim. Muito bem. Agora vamos aqui abrir a caixa de perguntas. Vamos lá. A Sueli diz o seguinte: alguma situação engraçada ocorreu ao vivo? Aconteceu algo do tipo?
Ah, várias. Já aconteceu do meu cachorro entrar ao vivo comigo. Ah, Várias situações do meu cachorro vazar na live, passar o rabinho dele assim, abanando. E aí o Pontinho, né, na época que eu tava fazendo ao vivo com ele, mas eu vi um rabinho aí passando, né? E aí no dia seguinte ele pediu, né? Ele e a Débora pediram. E o Madruguinha, meu cachorro, entrou comigo ao vivo na Band News. Acho que essa foi a situação mais engraçada que já aconteceu. Foi ter entrado ao vivo com um husky de 34 quilos para falar a previsão do tempo, ainda para dar um alerta de temporal. Então, acho que essa foi a situação mais inusitada assim, que já aconteceu. bom, vamos à curiosidade da Paula Soares. Qual a situação, vamos lá, deixa eu ver aqui. Qual a situação que você ficou mais tensa na sua carreira? Mais tensa, essa é difícil. Eu acho que em alguns momentos de conflito, né? Acho que a gente acontece, né? Já aconteceu, né? Já aconteceram alguns momentos de conflito no trabalho, que aí você se sente um pouco assim, putz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô agindo da maneira correta? E muitas vezes não estava. A Paulinha sabe bem do que eu tô falando, a gente já tivemos algumas situações assim um pouco, né, difíceis, mas que a gente soube lidar com isso no final. Então eu acho que assim, esse tipo de coisa acaba assim fazendo a gente se sentir um pouquinho ameaçado, mas eu acho que tudo serve muito de aprendizado pra gente. Muito bem, deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Gisele, qual é a sua maior inspiração, a sua referência? Olha, eu acho Pergunta da que Gisele. no jornalismo, sem dúvidas, acho que eu não poderia falar outra pessoa senão o Thiago Leifert. Eu acho que ele reinventou o jornalismo brasileiro, assim, em todos os aspectos. Eu lembro que ele começou, quando eu comecei a acompanhar ele, ele estava no Globo Esporte, e o Globo Esporte era um programa chato de assistir, eu detestava assistir Globo Esporte, mas ele mudou totalmente a cara do jornalismo brasileiro, trouxe uma coisa assim muito mais leve, essa coisa, eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis por quebrar esse negócio de tipo, a gente precisa ter um jornalismo quadrado, um jornalismo chato, e ele consegue fazer assim, jornalismo de uma forma, e ele consegue fazer tudo, né? Você consegue jogar ele num programa de game, você joga ele no Big Brother, agora no Faustão, ele consegue, ele tem essa capacidade de se reinventar e de atender todos os públicos. Então, acho que, sem dúvidas, ele é a minha maior referência. E uma pergunta que eu tenho: você se considera uma profissional multimídia? Que é uma nova palavra que vem ganhando força no mercado. Eu me considero sim, na faculdade já, né, a Faculdade de Jornalismo do Mackenzie, ela já tem já tenta formar profissionais já multimídia, né, porque é hoje o que o mercado procura, né. Antes nas redações a gente tinha o quê? Era o repórter, um fotógrafo que ia junto, o motorista do carro. Hoje não, hoje você só tem o repórter, que é o próprio fotógrafo, é o próprio editor de vídeo, é o próprio editor de imagem. Então, assim, as redações estão muito enxutas, né? Então, hoje o profissional de jornalismo ele precisa ter essa capacidade multimídia. E assim, ainda bem, graças a Deus, eu acho que, assim, não sou expert em nada, né? Mas pude na faculdade aprender a trabalhar com alguns programas de edição, tanto de imagem quanto de vídeo. Então, assim, eu gosto de muitas coisas do audiovisual, sou garota do audiovisual, então drone eu tenho em casa, celular enfim, eu gosto bastante desse mundo audiovisual, então eu me considero sim uma profissional multimídia. Especialista. Não, especialista não. Porém, bem preparada, podemos Aprendiz. Vamos, dizer. vamos dizer assim, aprendiz. Mas é muito interessante também que agora surgiu um termo, para quem não sabe, você vai explicar muito bem, é vídeo repórter, né? É isso mesmo. Explica um pouquinho do que se trata, para quem não sabe diretamente do que estamos aqui comentando. Vídeo repórter é aquele repórter que ele é responsável desde a pauta, geralmente, até a entrega do produto, né? Então, ele vai às ruas sozinho, geralmente, com o próprio equipamento, ele faz a captação das imagens, faz as entrevistas, ele chega em casa, decupa todo esse material, decupa os áudios, edita todo o material. Então, ou seja, um trabalho que exigiria um câmera, exigiria uma pessoa para editar os vídeos, ela é feita toda pelo vídeo repórter, né? Então, recentemente eu fiz minha primeira vídeo reportagem, fui às ruas sozinha, só com o celular, com a cara e com a coragem,
E aí peguei todo esse material e editei e transformei numa reportagem. Então, a reportagem acaba sendo 100% produzida pelo Vídeo Repórter. Bom, pergunta da Kelly Santos, muito boa pergunta. Na verdade, ela está fazendo duas perguntas. Quantos idiomas você fala? Você já pensou em ser correspondente? Ah, a Kelly é uma querida. Olha, eu falo inglês e italiano, né? São os dois idiomas que eu falo fluentemente. E espanhol eu arrisco. Espanhol, assim, eu até tenho alguns clientes na Clima Tempo que eu atendo, né, do agronegócio, que são do Paraguai, então eu tenho que fazer alguns vídeos em espanhol, mas assim, eu não considero que eu falo espanhol, porque eu ainda conto ali com a ajuda do Google Tradutor, da minha irmã, que fala espanhol muito bem, então eu arranho no espanhol, mas de idiomas que eu falo, assim, com convicção que eu falo, é inglês e italiano. Muito E já bem. pensei sim em ser correspondente, Já? respondendo a segunda pergunta. Mas continue em prática, colocando assim, como é que eu posso dizer? Isso em pauta ou deixou de lado? Você diz o quê? Ser correspondente? Continue em mente, enfim, seguir esse caminho ou fica para outro momento? Olha, eu acho que assim, eu não descarto essa possibilidade, né? Hoje, se você me perguntar se hoje eu quero ser correspondente, eu acho que eu não tô nem preparada para isso. Eu acho que eu não tô nem no começo aí do caminho. Acho que ser correspondente já é bem mais lá para frente, é uma coisa bem mais pensando para o futuro, né? Mas é uma coisa que eu não descartaria de forma nenhuma. Com relação aos idiomas, no jornalismo, é claro que hoje em dia eu tenho mais oportunidades com o inglês, acabo tendo mais oportunidades também com o espanhol. O italiano eu tive bastante quando eu trabalhei na ANSA, mas eu sempre tento praticar de alguma forma. Muito bem. Aqui temos uma curiosidade da Luciane. Ela diz o seguinte: qual foi a sua maior dificuldade? Isso. Qual foi a sua maior dificuldade no vídeo reportagem? Eu acho que foi abordar as pessoas na rua. Eu acho não, tenho certeza. Foi Por quê? abordar as pessoas, porque é uma coisa assim, né? Na Climatempo a gente trabalha muito dentro de estúdio, né? Então, assim, eu até tinha feito um curso de repórter de TV com o Arnaldo Ferraz, você deve conhecer ele. Eu fiz o curso com o Arnaldo Ferraz de Sim. reportagem para TV. Tive aquela primeira experiência, aquele primeiro contato, assim, de fazer alguma coisa externa, mas na Climatempo mesmo a gente produz muitas coisas internas. Então, ir para a rua sozinha, com todo aquele equipamento, já com aquele medo, né? Porque tem a questão da segurança, né? Também, né? Eu ali com vários equipamentos, correndo um risco ali de ser furtada e ainda assim tendo que ir procurar as pessoas, abordar, explicar qual era o meu projeto. Eu tomei vários nãos, acho que uns 5, 6 não, eu não quero, sou tímida. Mas é essa persistência, eu acho que isso foi a minha maior dificuldade. Ainda é uma coisa que eu preciso meio que perder a vergonha de fazer, né? Você falou na questão dos nãos. Dos nãos a gente pode transformar em sim. E quais foram os nãos que você recebeu que você transformou em sim? Ah, teve um em específico, né, que eu fui abordar a pessoa para perguntar: você quer participar da videoreportagem? Ah, não, eu sou tímida. Eu falei assim, poxa, mas vamos perder a timidez. É uma oportunidade de você falar o que você pensa, é uma oportunidade de você se expressar. E aí a pessoa acabou topando, sabe? Tipo, num primeiro momento, recebi esse não, né, na hora de fazer a videoreportagem, mas consegui ali com um jeitinho, né, na conversa transformar esse não em sim. Bom, o que você tem achado dessa era da convergência midiática? É o rádio junto com a televisão, enfim. Hoje a gente pode muito ver a imagem, né? No YouTube. A gente acompanha tudo É. certinho. O futuro da coisa hein? Da comunicação? Ah, eu acho. Eu acho que tá assim. Eu acho que não só o profissional virou multimídia, mas o jornalismo hoje ele é multimídia. Eu acho isso muito bacana. Hoje, por exemplo, eu faço as entradas na Rádio Band News e geralmente são transmitidas pelo YouTube também, né? Então é muito bacana isso, porque você dá a opção do ouvinte conhecer qual é a voz que ele está ouvindo, né? Muitos ouvintes antes de rádio ficava assim, nossa, eu conheço aquela voz. E acho que era justamente por isso que o jornalismo exigia, né, daquele locutor, que ele tivesse aquela voz marcante, para você lembrar, poxa, aquela voz do Tiago, eu conheço aquela voz, né, do Tiago.
Mas hoje não, hoje você consegue, tipo, não, vou ali entrar ali no YouTube, eu quero ver qual que é a cara da Amanda Sampaio, da Climatempo, qual que é a cara da Débora Alfano. Então eu acho que abre novas possibilidades e abre também outras portas em termos de audiência mesmo, né? Você consegue expandir os canais pelos quais você vai entregar esse produto. Muito bem. Então, nada de preconceito. Muito pelo contrário, é oportunidade. Com certeza, sem dúvidas. Muito bem. E o que você mais curte? Um trabalho voltado mais para a televisão ou para o rádio? Ai, você me pegou agora. Eu gosto muito dos Curiosidade, é. dois. Eu gosto muito dos dois, sabe? Eu gosto muito. Rádio é uma coisa assim que na faculdade não me chamava muita atenção. É engraçado que quando eu fiz rádio na faculdade, eu tive a matéria de rádio, eu fiz lá os trabalhos de laboratório, mas assim, não me chamou tanta atenção assim. Mas aí quando eu tive a oportunidade de fazer a rádio, começar a fazer o ao vivo da rádio, das rádios do Grupo da Bandeirantes, ter esse contato com os ouvintes, receber o carinho dos ouvintes, porque a gente sempre recebe todos os dias mensagens de ouvintes. E aí eu criei essa paixão pelo rádio. Então, eu gosto muito de rádio, mas também gosto muito de televisão. Acho que fica até difícil de eu falar assim, qual que eu prefiro? Mas eu, como estou muito acostumada a estar em frente às câmeras, eu acredito que minha preferência acaba tendo indo um pouquinho mais para a televisão do que para o rádio, mas eu gosto muito de fazer os dois. Muito bem. E fazer ao vivo é a verdadeira escola? Nossa, sem dúvidas. Porque é aquele momento que, assim, se vira nos 30, né? O famoso se vira nos 30. Você não tem para onde fugir, né? Então, e é até engraçado, né? Que a gente costuma até falar, conversar entre a gente, que o ao vivo, ele flui, acaba fluindo até melhor. Porque como você sabe que você não tem outra chance, você tem que fazer dar certo, né? Então, geralmente, você entra no ao Verdade. vivo e acaba até saindo melhor. Mas aí você vai fazer o gravado, você erra, porque você sabe que você pode errar. Então, você acaba errando, não ficou bom, vou fazer de novo. Aí você faz de novo, de novo. E no ao vivo, não, você só tem uma chance de fazer. Então, eu acho que é uma escola nesse sentido, você perder para você se desinibir, né? E também para você aprender a contornar situações, erros, às vezes alguma pergunta que chega para você que você não sabe responder, e aí você tem que ter aquele jogo de cintura e falar assim, na próxima entrada eu volto e eu te conto. Muito bem. Ao vivo é uma escola mesmo. E aqui a pergunta da Priscila, nada mais, não é nem uma pergunta, é uma afirmação dela. Ela te considera uma nova Maju. Todo mundo fala isso, né? Fala, Amanda, você é a nova Maju. Obrigada. Bom, quando você ouve comentários assim, o que você acha a O tempo respeito? todo. Eu acho muito bacana, sabe? Porque eu acho muito legal uma mulher como a Maju, mulher negra, sabe? Ter conquistado esse espaço e ter marcado, né? Então, assim, as pessoas, apesar da Maju hoje estar como âncora de um jornal, tá? Tem uma função diferente do que ser garota do tempo, ela marcou, né? E o próprio apelido Maju, né? Porque antes era aquela coisa Maria Júlia Coutinho, aí ela e o William Bonner trouxeram esse negócio de Maju. Então, marcou muito, né? Um período assim da previsão do tempo. Então, eu fico muito até feliz, né? Eu fico lisonjeada, tô longe de chegar aos pés da Maju. Conheci a Maju pessoalmente, tive essa oportunidade pela Climatempo, é uma pessoa incrível, uma profissional incrível. Então, assim, eu só posso ficar feliz em ser comparada com ela. Bom, a pergunta aqui da Rafaela. Você sempre quis ser jornalista ou teve dúvidas do que queria cursar? Sempre quis ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista. Teve aquela dúvida que eu falei, né? Que foi Sim. quando se eu ia fazer relações internacionais ou se eu ia fazer jornalismo, mas sempre quis trabalhar com jornalismo. Então, nunca considerei outra possibilidade, nunca considerei fazer medicina, fazer engenharia, nada do tipo. Eu sempre quis ser jornalista. E quais são as suas metas? Olha, a minha meta nesse momento, eu acho que é me desenvolver mais como vídeo repórter. Acho que em primeiro lugar.
Porque, assim, é uma área que eu tô vendo que é um segmento que tá crescendo. Então, assim, poder me desenvolver mais. Inclusive, foi por isso que eu fiz a minha primeira videoreportagem. Fiz o conteúdo relacionado a clima, né? Para não sair do meu nicho, né? Que é a previsão do tempo. Mas justamente para eu ter essas oportunidades de eu mesma criar a minha pauta. Então, cheguei a fazer a primeira parte do curso com o Arnaldo. Peguei todas as técnicas, mas eu falei, poxa, eu preciso colocar em prática. Hoje na Climatempo, por várias questões, a gente não tem não tem como a gente fazer externas, né? Então eu falei, poxa, eu mesma vou fazer as externas, eu mesma vou me desenvolver, mas eu ainda encontrei algumas coisas que eu preciso melhorar, tanto em locução quanto na edição de imagens, alguns detalhes. Então, eu acho que nesse primeiro momento, se você me perguntar uma meta a curto prazo, é realmente me desenvolver mais como vídeo repórter e me desenvolver mais na parte da locução. Muito bem. Bom, aqui temos o João Vitor, ele diz o seguinte: qual foi a pior coisa que aconteceu quando você estava ao vivo? A Houve alguma pior coisa. situação? A pior? Falamos aqui de situações engraçadas, mas houve a pior? Não sei se houve uma situação pior, assim. Acho que às vezes, assim, algum erro, alguma gafezinha que eu tenha cometido, graças a Deus nunca aconteceu nada muito grave, assim. Mas não que eu me lembre de ter acontecido uma coisa, assim, que eu considere pior coisa, né? Claro que sempre tem aquela entrada que você termina e você fala assim, poxa, não gostei, não ficou bom, não foi o que eu queria ter falado, não saiu do jeito que eu planejava. Mas ainda bem que ainda nunca aconteceu nada assim de pior. Espero que continue não acontecendo. Muito bem, aqui temos a Sueli falando. Ela escreveu o seguinte: nos dias mais difíceis, como colocar um sorriso no rosto e apresentar normalmente? É bem difícil. É bem difícil, mas a gente tem que fazer isso, né? A gente sempre conversa entre nós, né, apresentadoras, que isso acontece muito. A gente não tá livre de problemas pessoais, nós temos problemas pessoais, temos problemas de relacionamento, temos problemas de trabalho mesmo, e simplesmente tem aquele dia que você não acorda a fim de se maquiar, e acontece, é normal. Tem dia que você acorda e você fala assim, putz, não queria ter que arrumar meu cabelo, não queria entrar na frente da câmera, não queria falar, não estou bem hoje, mas é uma coisa que a gente precisa, e é muito engraçado, porque acaba acontecendo de uma forma automática, né? Parece que você desliga, né? A hora que eu entrei no estúdio, coloquei lá meu blazer, arrumei, coloquei a lapela, tô pronta para apresentar, parece que aquela Amanda ali, a Amanda vida pessoal, morreu. E é a Amanda profissional que está falando 100% profissional, e a gente precisa saber dividir essas duas coisas, porque realmente é difícil. É difícil quando se trata de imagem, é bem complicado. Muito bem. Olha, tem uma pergunta que eu achei muito boa aqui, em relação até à pandemia. Olha só, hoje com home office, as lives, quais são as dificuldades em estar no estúdio, ou seja, em casa? Existe alguma diferença? Nossa, existe muito, muito, Matheus, existe muita diferença. Quando a gente entrou de home office definitivamente, né? A Climatempo hoje ela trabalha em home office 100%. As apresentadoras agora que estão voltando a trabalhar no estúdio, mas a gente ficou mais de um ano trabalhando de home office. Então, o primeiro momento, assim, os primeiros meses de home office foram terríveis. Eu assim, queria muito voltar, eu não tinha me adaptado de jeito nenhum, principalmente por causa dos ruídos, né? Você sabe, a gente que trabalha com gravação, a gente precisa de silêncio absoluto. Então era eu em casa, na época eu morava com a minha mãe, era minha mãe em casa trabalhando, era minha irmã em casa trabalhando e eu precisando gravar, precisando de silêncio. E era a moto que passava, era o carro do ovo que passava e Ai, tudo meu me Deus. atrapalhava. E eu falava, Jesus, eu não vou conseguir fazer. Era muito difícil. Para me adaptar, assim, também, era pilhas de livros para colocar o computador em cima e conseguir fazer o ao vivo. Foi muito complicado, mas aos pouquinhos eu fui construindo o meu estúdio, né? Então hoje em casa eu tenho um estúdio, tenho até chroma key em casa, tenho um estúdiozinho. Então, assim, da mesma forma como eu trabalho no estúdio da empresa, eu consigo hoje trabalhar tranquilamente lá em casa, né? Na minha casa, com tranquilidade. Bom, é muito gostoso ter o domínio e fazer aquilo por vocação, né? É um presente. Você se considera esse presente como um ganhar na loteria? Ah, eu acho.
Eu acho que é até melhor, porque ganhar na loteria está muito ligada a financeiro, né? A uma coisa material, né? Sim, Eu acho que você nascer com um propósito, você ter um dom de comunicar e de falar com as pessoas é um presente que você leva para sua vida e você marca a vida das pessoas, né? É muito diferente do que ganhar na loteria. Então, eu acho que é até melhor do que ganhar na loteria, você saber que você faz uma coisa que você gosta, que você está fazendo bem, que você pode se desenvolver muito mais, porque ninguém é perfeito, ninguém está pronto. Mas eu fico muito feliz em saber que as pessoas escutam minha voz e falam: Poxa, outro dia eu recebi uma mensagem de uma telespectadora lá da Record TV Minas. Ela falou: Poxa, toda vez que eu escuto a sua voz, eu corro para ver a TV, porque eu acho a sua voz tão bonita. E isso é uma coisa muito especial, assim, né? Então, acho que não tem nem palavras. Acho que é muito melhor que ganhar numa loteria. muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver se a galera mandou alguma coisinha. Mais uma curiosidade. Você faria outra faculdade? Faria, sem dúvidas. Eu acho que eu faria, né, agora, assim, se fosse para me matricular em outra faculdade, eu faria direito. Por vários motivos, eu acho que um dos maiores motivos é que eu acho que todo mundo deveria entender sobre direito. Assim, eu acredito muito na justiça, então eu acho que eu faria muito, e eu tenho muito esse senso de justiça, então eu acho que eu faria direito. Não sei se para exercer, acho que não para advogar, mas eu faria por conhecimento e para aprender, né? Saber nunca é demais. Então, acho que eu, se fosse para você me perguntar agora que faculdade eu faria, eu acho que eu faria direito. Muito bem. O Johnny diz o seguinte aqui: algum diretor já se irritou com você em alguma situação por repetir demais, porque estava errando muito? Não, pelo contrário. Bom, no começo, né, nas primeiras vezes que a gente vai gravar, a gente erra muitas. Antes, quando você vai estrear pela primeira vez, por mais que não seja ao vivo, você fica muito nervoso para gravar. Então, assim, eu tive pessoas assim que foram verdadeiros anjos da paciência. Eu falo, gente, nossa, vocês têm a paciência de Jó comigo, porque na época foi o Renatinho, principalmente, que era o Renato Vitorino, que era editor lá da Climatempo, né, na época. Então, assim, ele ficava horas comigo no estúdio. Era uma tarde inteira para eu gravar os boletins. Hoje eu faço isso em 20 minutos. Mas na época, para eu gravar um vídeo, eu demorava cerca de 40, uma hora. E eu, não tá bom. E eu errava, errava, errava. Assim, acredito que em alguns momentos ele deve ter ficado um pouco irritado comigo, mas ele nunca demonstrou. Ele sempre foi muito paciente, falando: Não, Mandinha, você vai conseguir, tenta mais uma vez, é assim mesmo, vamos que vamos. Então, eu acho que eu só tive uns anjos da paciência comigo no caminho. Tudo é questão do hábito também. É, com certeza, a gente vai desenvolver. E é muito a questão da prática mesmo, né? Conforme você vai fazendo, você começa a pegar o ritmo, né? E você não precisa demorar tanto, você vai se habituando, né, mesmo a fazer. Olha, tem uma galera que está aqui sugerindo uma nova profissão para você, de acordo com os comentários. Olha só o que estão dizendo. A Patrícia diz o seguinte: faria dublagem de filmes e séries? A sua voz é linda, envolvente. Beijos. Ah, obrigada, Patrícia. Beijo para você. Faria sim, acho que é uma coisa. Eu acho muito bacana esse negócio de trabalhar com voz, né? Quando eu comecei, minha voz era agudíssima, né? A voz estridente, né? E assim, eu nunca fiz curso de locução, eu não sou locutora com DRT formada, né? Eu acabei desenvolvendo as técnicas, observando a Paula apresentar, né? Observando as apresentadoras e me desenvolvendo pelo que eu observava. Fiz também alguns cursos, tive acompanhamento com fono, mas eu não sou locutora formada com DRT nem nada. Mas eu gosto de brincar com a voz, né? Outro dia até fiz uns stories no meu Instagram, brincando, imitando o carro do ovo, falava pro pessoal: manda uma frase aí que eu vou falar com voz de locução. E eu ficava brincando, né? Então eu acho muito legal. Então eu faria assim, né? Teria que ser atriz, né? Para você ser dublador, você tem que ser ator formado com DRT, mas acho que faria assim, ia ser legal. Muito bem. A Patrícia, novamente, ela faz uma pergunta. Prefere gravação externa ou estúdio? Acho que hoje em dia eu prefiro estúdio, porque é o que eu tô mais habituada, né? A gente tende a gostar mais daquilo que a gente está acostumado a fazer, né?
Mas foi aquilo que eu falei. Eu estou tentando me habituar mais à externa, porque eu gosto de fazer externa, mas eu preciso me desenvolver melhor para pegar esse ritmo, né? E principalmente essa questão de abordar pessoas na rua. Mas hoje em dia eu ainda sou mais chegada no estúdio. Muito bem. Aqui a Gisele ela deixou aqui a pergunta: qual a sua maior realização profissional até hoje? Olha, eu acho que assim tem várias, né? Eu sou muito grata. Qualquer passo, assim, qualquer coisa nova que surge, para mim já é uma grande realização. Eu acho que estar na Climatempo e ser hoje conhecida por estar na Climatempo, como a garota do tempo da Climatempo, já é uma grande realização. Poder estar ao vivo com profissionais que eu admiro bastante, André Coutinho, Fábio França, Sheila Magalhães, Débora Alfano, são pessoas assim incríveis que você nunca pensa assim na vida que, poxa, eu nunca vou nem conversar com essas pessoas e você vê essas pessoas conversando com você todos os dias ao vivo e te admirando, recebendo essas coisas, recebendo, né, essa admiração de volta, é muito bacana. Então, acho que todas as pequenas conquistas são grandes realizações, né? Então, acho que não tem uma grande realização assim específica, mas acho que poder ser quem eu sou, né? Poder trabalhar com o que eu trabalho já é a grande realização da minha vida. E fala também o valor, né, de trabalhar em grandes veículos de Com comunicação, Grupo certeza. Bandeirantes, Sim, a também o que... Climatempo ela abre bastante Pode portas continuar. nesse sentido, porque como ela é uma empresa que presta serviços, você acaba podendo prestar serviços para grandes emissoras, né? Então, hoje em dia eu trabalho com a Record, trabalho com a Globo, às vezes do interior de São Paulo, a TV Tem, trabalho também com a Bandeirantes. Então, você acaba conseguindo se desenvolver em vários veículos e também poder falar para várias emissoras diferentes. Então, é bem bacana. Muito bom. Eu tô tendo aqui um mini delayzinho aqui. Vai chegando devagar o que você vai falando, mas você sabe lidar com essas situações também? Que no ao vivo é assim, você tem que tocar o barco, não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que aprender a lidar, né? É o problema de conexão que acontece. É o problema de conexão, às vezes, na minha casa. Minha casa é um lugar um pouco afastado, às vezes tem problema de conexão. Mas a gente acaba aprendendo a lidar com isso, né? Já aconteceu de eu entrar e começar a picotar a minha voz e falar, Amanda, está picotando. Tipo, eu ao vivo, assim, lá, travada, com aquela cara. E você nunca trava com a cara bonita, né? Você sempre trava, né, com a careta. Eu tava lá travada, picotando, e aí desligaram, derrubaram tudo, me ligaram por telefone. Isso acontece às vezes, viu? Não é difícil de acontecer, acontece algumas vezes, mas a gente vai aprendendo que isso é normal, isso acontece com todo mundo, né? Então a gente vai sabendo lidar. Bom, você falou sobre lidar e aprender. Improviso já contribuiu muito para você? Ah, tem que saber, né? A gente tem que saber improvisar, porque nem sempre, nunca é um script, né? Você nunca sabe o que vai acontecer no ao vivo. Por exemplo, essas situações, ou se vão te perguntar alguma coisa que você não sabe responder, porque acontece, é o que eu te falei, a gente não é meteorologista. Então, às vezes, vem aquela pergunta que você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? E aí você tem que dar um jeito de improvisar ali para você conseguir sair daquela situação sem parecer também, sem transparecer para o público que você não sabe aquela informação, né? Então, já aconteceu de eu falar assim, olha, aquilo que eu falei para você agora há pouco, olha, essa informação eu vou confirmar com o nosso meteorologista, na próxima entrada eu prometo que eu vou trazer essa resposta para vocês. E aí você tem que saber manter a calma e improvisar para conseguir fazer dar certo. Já houve alguma situação do ouvinte fazer aquela cobrança? Poxa, você falou que ia fazer aquele solzão para eu curtir uma praia, mas aí choveu. Já teve algo do tipo também? Sempre tem, sempre tem. E não é só dos ouvintes, não, são de amigos, são de vizinhos, são Ah, familiares. Ah, você falou que ia fazer sol e agora tá chovendo, a gente não pode fazer nada, né? Previsão do tempo, não precisão do tempo, né? Então a gente, claro, a previsão do tempo hoje ela é feita com base em modelos meteorológicos. A gente tem vários modelos meteorológicos que geram a previsão e a gente tem um meteorologista previsor ali que vai fazer análise de todos esses modelos e dar a previsão do tempo. Mas, por mais que a gente saiba que previsões de curto prazo, aí, de até 5 dias úteis, a gente tem mais de 90% de chance de acerto, a gente tem 10% de chance de erro. Então,
às vezes acontece, né? Não tem como. Bom, a Thaís está dizendo que adorou a participação do seu cachorro na live. É, o meu cachorro, ele é um fofão, assim, né? Meu cachorro, ele já é mais famoso que eu. Eu falo, nossa, meu cachorro, acho que ele é mais conhecido que eu. Porque ele participa mesmo, né? Já participou das lives, já apareceu sem querer e já apareceu por querer. Então, eu fiquei segurando ele pela coleira e dando petisco e, ao mesmo tempo, dando alerta de temporal, falando ao vivo. E eu sempre faço alguma brincadeira relacionada a tempo, como ele é um husky siberiano peludão, né? A gente sempre brinca no ao vivo. Ah, quando tá frio, a Madruguinha que vai gostar, a Madruguinha que vai ficar feliz, porque vai fazer frio. Então, muitos ouvintes já conhecem Madruguinha e às vezes vem me perguntar do Madruguinha, vem falar comigo do Madruguinha. Então, Madruguinha é famoso já. E animado também, né? Porque eu vi uma imagem, Imagina. você segurando ele, nossa, eu ri muito. Foi muito difícil aquilo ali. Eu falei, gente, vocês não pensam que eu tava segurando ali na facilidade, porque eu tava sofrendo com ele, de 34 quilos no braço, num braço só, fingindo que eu tava mexendo ali, e ainda sorrindo. Eu falei, gente, não, foi muito difícil. Mas é mimado, sim, é muito mimado. Bom, a Thaís falou que foi o ao vivo que ela mais adorou. Curtiu a participação, muito bom. São Ai, situações legal. assim que humaniza, né? Com certeza, eu acho que isso é muito importante, você humanizar as situações. E eu acho que esse negócio de entrar com madruguinha ao vivo, isso tudo é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, de quebrar esses paradigmas de que o jornalismo precisa ser sério e quadrado. Cara, as pessoas vêm me perguntar do Madruguinha. Quando faz frio, a Débora geralmente sempre brinca no ao vivo e fala assim: você vai usar hoje, você e sua família vai usar o pijama de patinhas, que a gente tem uns pijamas de patinhas que eu, meu marido e o Madruguinha a gente coloca juntos para quando tá muito frio. Então, assim, é muito bacana porque as pessoas se sentem parte e se sentem próximas. Então, acho que isso é essencial, é muito legal. Bom, e já o Carlos está falando aqui. Madruguinha é parceria na apresentação. É mesmo, ele é parceria na apresentação e o Carlos também, viu? Ele é meu parceiro, ele é meu ouvinte parceiro. Tá aí, ó, um exemplo de ouvinte que sempre me manda mensagem, que até a filha dele, eu já dei parabéns até pra filha dele, que fez aniversário recentemente. Então é muito legal receber esse carinho, eu fico muito feliz. Pergunta boa aqui da Suelen, ela diz o seguinte: na sua vida pessoal, quem são as pessoas que mais te motivam? Olha, na minha vida pessoal, eu acho que, assim, sem dúvidas, a minha grande motivação é minha mãe. É uma pessoa, assim, que de longe, acho que é a pessoa, assim, que eu mais admiro pela força, pela coragem. É, assim, foram muitas adversidades, assim, que ela já passou desde que eu e minha irmã, a gente era pequenininha. E ela passou, então, assim, acho que a garra que ela tem, assim, sabe, para passar por cima de problemas e falar assim, não, eu não vou me deixar abater, sabe? Não se deixar abater. E eu acho que isso eu puxei muito dela, sabe? Essa parte de ter essa inteligência emocional, no sentido de tipo, poxa, aquilo que era para te desmotivar, na verdade, vira a sua grande motivação para você passar por cima de certas situações, não desistir e continuar. Então, acho que sem dúvidas é minha mãe. Muito bem. Fala também como funciona a sua rotina. Atualmente, como funciona? Olha, a minha rotina é muito bagunçada, mas assim, de uma forma geral, hoje eu venho para o estúdio geralmente por volta de umas 10 horas da manhã, eu saio de casa, 10h30, às vezes eu saio 11, né, que dá aquela atrasadinha, mas geralmente eu chego aqui por volta de 11h30, meio-dia, que é quando eu começo. A minha primeira tarefa do dia é ouvir a previsão do tempo, né? Então, assim, a gente tem um meteorologista que todos os dias passa pra gente um áudio dizendo quais são as condições do tempo para o dia e para o dia seguinte. Então, eu entro, né, nesse universo de previsão do tempo, me atualizo das informações e aí eu entro para a rotina de gravações. Antes de gravar, geralmente eu contribuo, eu escrevo para o site da Climatempo, faço algumas outras tarefas. Agora também nessa semana ainda vou estrear com um podcast no setor de energia, então eu vou me organizando outras rotinas, né? Porque a gente fala de apresentar, mas apresentar é só a pontinha do iceberg. A gente faz bastante coisa ali por trás, produz o próprio boletim, então eu venho aqui
no estúdio, monto meu boletim, vejo o que que eu vou falar, o que que eu vou falar, se eu vou falar de queimada, se eu vou falar de geada, o que que eu vou falar, monto toda essa estrutura, faço a gravação dos boletins da Climatempo, depois faço a gravação da TV Record Minas e depois faço as gravações dos ao vivo, dos gravados, né, para a Rádio Bandeirantes. E aí finalizo com a entrada ao vivo às 5 da tarde. Nossa, puxado, hein? Porém, é fazer pela vocação e pelo amor, né? Ou seja, você se Sim. identifica, gosta. Gosto, né? Eu adoro fazer, né? Então é o que é o que eu falei pra você, né? Quando a gente faz com amor, acaba sendo mais prazeroso. É claro que tem dias que, assim, tem alguns dias da semana em específico, principalmente a sexta-feira, que sexta-feira geralmente é o dia que a gente deixa tudo gravado pro fim de semana. Então a rotina é muito puxada, assim, são mais de 30 vídeos que a gente grava, é muita, assim, é cansativo mesmo a rotina, mas quando a gente faz gostando do que a gente faz, sai bem mais tranquilo, né? É bem mais gostoso de fazer. Verdade. E quem acha que a vida do jornalista é glamour, olha aí. Ah, mas que isso? Tá longe de ser glamour. Ainda existe esse conceito, pelo incrível que pareça. E o que você pensa a respeito também? Não, nunca existiu, né? É engraçado que quando a gente vai entrar na faculdade de jornalismo, todo mundo pergunta: Ah, você vai apresentar o Jornal Nacional? Já devem ter te feito essa pergunta. Você vai apresentar um dia o Jornal Nacional? Acho que é a pergunta que quem faz jornalismo mais escuta. E não é isso, né? É claro que existe o glamour da profissão. Eu acho que isso está muito ligado principalmente na nossa... Para a gente que trabalha com voz, com imagem, isso está muito ligado a ego, entendeu? Porque acontece mesmo. A gente acaba tendo essa parte de ego, né? Por estar apresentando, por aparecer, mas está longe de ser uma profissão glamurosa, né? Muita relação, né, por trás das câmeras. É isso que eu te falei, apresentar é só a pontinha do iceberg, porque por trás a gente está caçando informação, tá produzindo texto, tá produzindo o próprio boletim. Muitas vezes, assim, acaba que acontecem problemas técnicos e a gente está tentando passar por cima e a gente se cobre quando uma passa mal, aconteceu alguma coisa, entra outra correndo para ajudar. Então, tá longe de ser uma profissão glamourosa. Muito bem. E envolve também o esforço. Tem um lado também questão pessoal também. E quando você vê que seu trabalho ali está todo realizado, enfim, a relação total, ralou, ralou, horas e horas gravando, aí depois fica no ar. Qual é o sentimento, a realização que você vê? Ah, é muito bom, né? Porque as pessoas não estão vendo, né? As pessoas só veem a parte legal, que eu tô aqui maquiada, falando, mas as pessoas não viram o que a gente passou. Então, quando você entrega e aí você fala, putz, saiu, deu certo, é muito bom. Você olha e você fala assim, ufa, pelo menos tudo deu certo, saiu do jeito que tinha que ter saído, funcionou. Então, eu acho que até quando acontecem esses episódios, acaba sendo ainda mais satisfatório. Bom, perguntas, vamos lá. Deixa eu ver. Tinha uma aqui que eu achei muito boa. Cadê? Era uma pergunta, eu não estou achando agora. Em relação se já houve momentos que alguns já te reconheceram pela voz no mercado, na rotina do dia a dia. Uma vez isso aconteceu no Uber, quando eu peguei um Uber. Eu entrei no Uber e aí eu tava de máscara, né? A gente já tava em pandemia, eu entrei no Uber de máscara. Ele falou assim, moça, você chama Amanda Sampaio? Eu conheço esse nome. Você por acaso faz alguma coisa no rádio? Aí eu falei, faço a previsão do tempo. Ele, nossa, eu sempre te escuto. Aí eu fiquei assim, gente, é engraçado, né? Porque a gente não tá acostumada a lidar com isso. Por mais que a gente tenha os ouvintes que falam com a gente todo dia, você ser reconhecido na rua é uma coisa muito estranha, até engraçado, né? Então eu conversei com ele, foi bacana, né? A gente trocou uma ideia sobre. Mas acho que foi a única vez assim que aconteceu de alguém me parar na rua e falar assim, poxa, te conheço, entendeu? Mas foi bem bacana. Achei aqui a pergunta do João Vitor. Então, respondido. Se alguém É te isso aí. conheceu pela voz em algum lugar, como mercado, farmácia ou cinema, então, respondido. E é Respondido. muito bom também esse momento, né, do reconhecimento. Fala um pouquinho. Ser reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Qual é o sentimento? É muito gratificante, é muito bom mesmo.
quando a gente faz e a gente vê que tem pessoas que estão esperando pela gente, quando não é a gente, que essas pessoas sentem nossa falta, que a pessoa comenta lá, poxa, mas eu gosto tanto do trabalho dela, cadê ela, sabe? Como já aconteceu, por exemplo, de, por algum problema de conexão, não consegui fazer o Skype com a Band News, fiz só por telefone, a gente vê comentário dos ouvintes, poxa, eu queria ter visto a cara dela, poxa, que pena que ela não conseguiu aparecer hoje. E também outras mensagens, né? Não só com relação a isso, mas também, poxa, ela explica muito bem, ela é muito didática, eu consigo entender a previsão quando ela fala. E assim, isso é muito bom, assim, você dorme assim nas nuvens, né? Literalmente. Muito bom. Perguntas aqui. Luciana diz o seguinte: você fala do tempo para agronomia? É isso? Isso, É. falo sim. Falo sim. O setor de agronegócio é um dos setores que mais cresce hoje no Brasil e a Climatempo tem vários produtos focados para o agronegócio brasileiro. Então, tem alguns clientes, sim, que eu atendo, clientes voltados à parte de fertilizantes. Também tem o Boletim Agro da Climatempo. Hoje eu estou dividindo ele com a Desirê Brandt, mas são produtos voltados ao agronegócio que eu gosto muito de produzir, eu adoro o agro, é muito bacana. Também é uma coisa que eu não gostava muito, que não achava tão interessante, mas quando eu entrei nesse universo, eu tenho uma paixão enorme pelo campo, por agricultura, cara, o tempo influencia 100%. Então é muito bacana fazer esse tipo de trabalho. Bom, é um grande prêmio receber tanto carinho, porque eu estou vendo aqui inúmeras mensagens aqui, a galera manda aqui no balãozinho, tá seguindo a risca mesmo. Tá mandando, não é à toa que eu não estou nem aqui mais com o script, eu só estou seguindo as Sim, ordens do público. é E muito não é à toa que eu bom. estou me debruçando aqui, ó, assim, Para ó, ler. só para achar aqui para ler. Mas enfim, é muito bom ter essa interatividade. Fala desse prêmio, né? Um carinho desses aí, dinheiro não compra. Com certeza, é o que eu te falei, é melhor do que ganhar a loteria, né? Você receber esse carinho, essa troca, e eu acho que isso que é muito importante nesse jornalismo mais informal, né? Essa coisa da aproximação e de você responder as perguntas, responder as pessoas, isso é muito bacana. A gente sabe que tem jornalistas que às vezes até nem conseguem acompanhar as redes sociais, responder todo mundo, mas eu sempre faço questão, mesmo nos dias mais corridos, de entrar lá nas minhas postagens, entrar lá nos meus directs, tentar responder todo mundo, nem que seja dar uma curtida ali no comentário, porque assim como eles dão esse carinho, eles se sentem muito privilegiados, eles sempre se sentem muito agradados quando a gente devolve isso. Então, eu sempre procuro responder todo mundo, sempre procuro criar interatividade com as pessoas, e isso eu acho que aumenta ainda mais essa interatividade entre a gente, então é muito legal. Muito bem, comentários, segue os comentários, ótimos. Thaís diz, querida. Sueli disse, Amanda, rainha. Enfim, é um momento cuti-cuti aqui. É muito fofura. Bom, a pergunta que eu quero fazer também é nada mais é do que dicas, né? Todo mundo, ou grande parte, sonha trabalhar com jornalismo, que é uma profissão linda, porém com muitos desafios. Qual é a dica que você pode deixar para quem sonha trabalhar com jornalismo? Olha, eu acho que a primeira dica é persistir, né? É ter força de vontade e lutar muito pelo que você quer. Realmente é isso que você falou, não é uma área fácil. E isso não é só para a parte de TV. Eu acho que, claro, que a TV tem as suas particularidades, acaba sendo muito mais difícil num sentido de que você precisa ali muito do quem indica, você precisa muito desse reconhecimento por essa parte. Não é sempre aquela coisa tradicional de, eu vou enviar um currículo e vou ser chamada para trabalhar. Então, eu acho que assim, a persistência, eu acho que é a chave de tudo. É você persistir com as suas fontes, é você apurar os fatos, principalmente hoje em dia, nessa época de fake news, nessa época de mensagem pelo WhatsApp que vem encaminhada e o fulano vai encaminhando e acha que aquilo ali é verdade. Então, eu acho que persistir é a chave de tudo. Persistir na apuração dos fatos, nas fontes, e assim, no que você quer, né? Então, assim, a gente sempre tenta se aprimorar para a gente seguir um certo caminho. Então, quando eu caí nesse universo de ser apresentadora, que é o que eu gosto, de trabalhar com reportagem, a chave é persistir, é procurar cursos para se desenvolver, é procurar sempre estudar bastante. Então, eu acho que a persistência aí é a palavra-chave, e não vai ser fácil, né? Não é fácil para ninguém,
Então, você vai tomar muitos nãos, como eu já tomei, mas faz parte do processo. Bom, agora vamos ao momento da live, que é estilo Em Nome do Amor. Hoje temos aqui a sua mãe na live, olha só. Ah, Te admiro, filha. eu Mande um admiro abraço para mais. ela. Eu Muito admiro bom, né? mais. E é um prêmio, assim, um presente, né? A mãe vê o crescimento da Com filha. certeza. Fala um pouquinho mais, já que ela já está aqui na live, vamos explorar essa situação. Fala um pouquinho. Ah, minha mãe é mamãe coruja, totalmente. Todas Sim. as postagens que eu faço, todos os stories, tá lá minha mãe. Ela é minha fã número um, que tá ali comentando todo dia. Que orgulho, filha, te admiro, te amo. E isso é muito bacana, sabe? Eu acho que eu gosto, eu amo ter os comentários da minha mãe ali, entendeu? Quando ela não comenta, eu vou lá e cobro ela. Falo assim, mãe, você não comentou na minha foto. Então, eu fico muito feliz, assim, dela, do meu pai também. E outras pessoas da minha família também, que sempre estão ali, né? Estão sempre ali comentando, falando, poxa, eu torço pro seu sucesso. Isso é muito legal, porque você sabe que, tipo, as pessoas que estão na sua família também te apoiam a seguir o caminho que você está seguindo. Então, é bem legal. Muito bom. Aqui citamos em alguns momentos sobre correspondente, e você disse que não se vê ainda nessa oportunidade. O momento agora é dedicar no hoje. Mas a pergunta que eu faço, você é muito versátil, assim, analisando, muito profissional, enfim, tá aqui os comentários para comprovar. Você também arriscaria fazer outros setores do jornalismo? Por exemplo, comandar, ancorar um programa? Ah, com certeza, sem dúvida. Seria um desafio enorme. Acho que seria de longe, acho que o maior desafio, assim, né? Você ancorar um jornal ao vivo, lendo um TP, né? Para muita gente, acho que seria o maior desafio, mas com certeza seria um desafio que eu iria topar. Então, eu acho que, assim, eu sempre falo que o céu é o limite e é o limite mesmo. Eu me arriscaria, sim, em outras áreas. Até no próprio jornalismo mesmo, né? Que a gente sabe que rádio e televisão é só um nicho, né? A gente tem muitos outros nichos, tem comunicação interna, tem assessoria de imprensa. Acho que até nisso eu me arriscaria se fosse necessário. Mas assim, o meu desejo hoje, a minha vontade é continuar nessa parte de mídia, né? De televisão, de rádio, continuar nesse caminho que eu já estou trilhando, mas a gente nunca sabe para onde o universo vai levar a gente, né? Então, com certeza, eu estou aí aberta para as oportunidades que o jornalismo me oferecer e que eu vá precisar aproveitar um dia, né? Muito bem. Olha, dispor tempo, eu sei que não é fácil, é correria, mas quando eu ganho a oportunidade de falar com você, uma galera toda da Band que já passou por aqui, Sheila Magalhães, sensacional, enfim, muita gente Maravilhosa. querida. Fala um pouquinho sobre simplicidade, é a palavra que eu defino a sua personalidade. Simplicidade. Eu acho que a gente tem que ser, né, simples. Eu acho que eu sou muito assim, sabe? Eu não, por exemplo, quando eu conheço alguma pessoa nova, ou faço uma nova amizade, eu nunca falo de cara, eu sou jornalista, eu trabalho na Climatempo, eu faço a entrada ao vivo. Porque assim, eu até, é engraçado, né? Eu acho que eu tenho, acabo tendo essa simplicidade e eu acabo tendo até vergonha de falar por algum motivo, sabe? Eu ainda fico meio acanhada de não querer parecer que eu estou me exibindo, sabe? Por isso. Porque não, na verdade, é uma profissão como qualquer outra, que envolve a exposição da imagem. Então, assim, a minha profissão não é melhor do que a de uma pessoa que trabalha fora das câmeras. Não é melhor ou pior, sabe? É só uma profissão. Mas as pessoas tendem a glamorizar muito isso, né? Então, para mim, eu sou a mesma Amanda ali que tô brincando na rádio, que eu sou a mesma Amanda em casa, brincando com meu cachorro e conversando com meu marido todos os dias. Então, eu acho que a gente se manter simples e sempre lembrar de onde a gente saiu, né? Lembrar das nossas raízes. Isso é uma coisa que eu carrego muito comigo. Então, eu sempre tento, assim, eu sei que tem muitos jornalistas que às vezes não conseguem pela rotina, pela falta de tempo, mas eu sempre tento devolver para as pessoas esse carinho que eu recebo e fazer essa troca, que eu acho que é muito importante a gente manter essa humildade, essa simplicidade. Muito bom. Aqui tem uma galera já meio que dizendo aqui as coordenadas do futuro, só o tempo dirá.
Mas a Gisele diz o seguinte: futura garota do tempo do JN. Só o tempo vai dizer. Só o tempo. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Muito bem. E aqui, para finalizar, nada mais é do que uma reflexão, nem nenhuma pergunta. Amanda, o que é o sucesso para você? Quando você ouve essa palavra sucesso, o que representa? Para mim, sucesso é você fazer o que você faz bem e fazer de uma forma honesta, né? De uma forma ética e fazer bem, né? Fazer o que você gosta de fazer e o que você ama fazer. Então, assim, nem sempre o sucesso ele tá ligado a aquele cargo que você quer ser, porque eu quero ser editora-chefe daquele jornal, porque minha meta é ser correspondente internacional. Eu acho que a gente já tem o sucesso só de fazer o que a gente gosta. Então, hoje em dia, eu me considero uma pessoa de sucesso no que eu faço. É claro que a gente sempre, foi aquilo que eu falei, a gente sempre tem que melhorar. Eu sei que eu tenho muito ainda a aprender. Eu não chego nem perto dos pés aí de grandes jornalistas, mas sabendo que eu dou o meu melhor todos os dias e que eu faço, para mim, eu já sou uma pessoa que tem um sucesso. E sucesso não está direcionado à quantidade de seguidores que você tem, ao sucesso, se você é famoso ou não, mas sim é você fazer o que você faz e fazer bem, né? Muito bem. Aqui tem a Xará dizendo, Amanda, muito sucesso para Amanda, de Amanda para Amanda. Obrigada, Amanda. Bom, temos aqui a Patrícia falando sucesso em pessoa. Sueli dizendo, modesta, você é perfeita. Bom, muitos comentários, muito de gente querida aqui, né? Vão lá. Enfim, o que você tem a agradecer? Aqui, o Carlos batendo palma, pura interatividade. O que você tem a agradecer a essa galera que te acompanha no Instagram, nas redes sociais, no rádio, na televisão? Qual é o agradecimento? Muito. A Thaís, por exemplo, a Patrícia, a Gisele, Suelen, são todas minhas vizinhas e minhas grandes amigas que estão ali comigo todos os dias, que cuidam do meu cachorro quando eu não estou em casa, que me dão apoio todos os dias que eu preciso. Então, são pessoas assim maravilhosas que eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado na minha vida. Os ouvintes, o Carlos, por exemplo, que está todo dia me acompanhando, todo dia a gente brinca, a gente conversa com madruguinha e é muito legal ter essa troca. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, a todas essas pessoas, não só as que estão aqui na live, como meu marido, como minha família, eu só tenho gratidão, assim, eu só tenho a minha palavra obrigada a essas pessoas pela força e pelo estímulo de sempre. Muito bem. Aqui a Gisele. Sua maravilhosa. Ah, Muito bem. Olha, eu quero agradecer pela sua participação aqui. Foi um momento muito agradável. Eu sei que não é fácil, é correria, mas quando você disse sim, eu falei, nossa, o presente quem ganha, além de mim, é o público que te acompanha. Então eu só tenho a agradecer. eu que te agradeço, Thiago, te desejo boa sorte. Sei que você está fazendo faculdade agora de jornalismo e você já está trilhando um caminho incrível. É muito bacana ver um projeto assim como o seu, já entrevistando pessoas muito conceituadas no jornalismo. Sei que isso vai te agregar bastante. Então, eu torço bastante pelo seu sucesso também. Pode contar comigo. E obrigada novamente pelo convite. Aceitaria mais vezes. Se você me chamar mais vezes, eu estou aqui. Olha, vai que vem o Vai que... JN aí, né? Já pensou? Promessa Precisamos dívida, atualizar. hein? Promessa dívida. Mas olha, quero agradecer, lembrando que não para por aí. A live vai ficar salva aqui no GTV, também estará no YouTube, Thiago Comunicador. Aí quem quiser acompanhar depois vai lá, que eu vou deixar disponível. Aí a Era Convergência fala mais alto, porque vamos estar também no podcast, lá no Spotify. Então ninguém vai perder nada. Muito chique, adorei. Muito legal. Então, Amanda, muito sucesso para você e estarei sempre acompanhando. Parabéns pelo trabalho, pelo carisma e o esforço que você tem aí demonstrado, que não é fácil, hein? Obrigada, viu? Sucesso pra gente. Até mais. E a todos que passaram aqui, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, Amanda. tchau.